Deixa eu só abrir aqui a sequência de aulas para vocês se localizarem. Então, tá aqui a nossa programação, tá, gente? Hoje, dia 4, nós falaremos sobre tratamento. Semana que vem, tratamento. Então, o assunto é o mesmo hoje e semana que vem. Então, são 2 aulas sobre tratamento de água. Na aula do dia 18, o Matheus vai nos dar aula lá da Itália, ele está lá, sobre o TCC dele, que foi sobre dessalinização. E dia 25 fizemos a primeira avaliação, certo? A princípio vai ser isso. Conforme, quem sabe, a gente passa essa avaliação para o dia 2, mas vamos ver mais próximo. Tá? Essa aula aqui de dessalinização eu vou gravar, é bem legal. O TCC dele ficou muito bom, mas melhor do que ler é ver o autor falar que ele realmente entende do assunto. Certo? Então, estamos começando a nossa 6ª aula. Aqui. Certo. Deixa eu só organizar as caretinhas aqui. Então, gente, voltamos para o nosso desenho do sistema de abastecimento de água e vamos nos reorganizar aqui. Falamos, então, sobre manancial, que é da onde se coleta o nosso produto, no caso, a água. Só um pouquinho, deixa eu botar isso aqui no lugar. Não. Não vai dar certo. Aqui. Na mesma aula falamos sobre a captação, que são as formas como é feita essa coleta da água no manancial, esse subterrâneo ou superficial. Falamos sobre elevatórias. Aula passada, falamos sobre adutoras, que são as adutoras de água bruta e adutoras de água tratada, e sobre reservação. Certo? Onde vamos nos deter as próximas 3 aulas? Tratamento. Certo? Teremos 2 aulas sobre tratamento de água doce e teremos uma aula sobre o tratamento da água salgada. Como distribuir essa água salgada. Após isso, teremos algumas aulas sobre rede de distribuição e encerrou o nosso sistema de tratamento de água. Certo? Então, estamos aqui, tá, gente? A partir de hoje, estamos na estação de tratamento de água. EPA. E aqui, onde deixamos a água em condição potável. Tivemos algumas aulas lá no início sobre qualidade da água, que o que é isso? Qual a condição desse recurso hídrico? Qual a condição desse insumo para distribuição pública para as pessoas? Qual a condição que está? Então, a qualidade tem que ser, a água tem que estar em uma condição, chamamos
potável. Uma condição que obedece uma lei Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, secretarias de saúde estaduais, e obedecendo faixas de máximo e mínimo de cada elemento químico, cada teste que fizemos da água, essa água, estando nessas faixas, ela é considerada potável, ou seja, é uma água que as pessoas poderão consumir e não irá causar danos à saúde destes. Certo? Então, qual é o objetivo de uma estação de tratamento? O que a gente viu até agora em manancial é ter quantidade de água, conforme o que a gente precisa. Captação é uma obra de engenharia para retirar a água de lá. Então, temos que ter formas de retirar a água do local onde ela está, seja ele qual for, subterrâneo ou superficial. Elevatórias é uma obra de engenharia com forças mecânicas para transportar a água do ponto mais baixo ao ponto mais alto. Adutoras são sistemas também, tubulações, canais, para transporte de água. Percebam, eu estou lidando até agora com volumes, estou transportando volumes, estou usando a engenharia para transportar algo. Hoje, aqui, nós vamos começar a trabalhar com qualidade disso. A condição dessa água, como ela está. Então, basicamente, uma estação de tratamento de água, nós, engenheiros civis, somos responsáveis pelas estruturas, não estruturas, projeto de estrutura, estruturas todas. Toda aquela instalação, nós temos que entender do tratamento para poder projetar e construir aquilo. O tratamento em si, quantidade de produto que tu vai usar, como tu vai fazer a marcha de serviço, o serviço andar, são químicos, certo? Profissionais químicos e engenheiros químicos, os responsáveis por isso. Toda estação de tratamento é dirigida por químicos. Então, nós trabalhamos, nós engenheiros, civis, eletricistas, mecânicos, trabalhamos junto com os químicos, cada um no seu setor. Não cabe a nós fazer a marcha de serviço de tratamento, apesar da gente precisar entender tanto, não é tanto quanto eles, mas a gente tem que saber como funciona. Então, nas próximas 2 aulas, trataremos água doce, na terceira, trataremos água salgada. Por que eu achei interessante essa aula do Matheus? A gente tem que entender mais do que nunca, hoje em dia, as coisas para não dar opinião furada. Falam de dessalinização, falam isso, falam aquilo, vai terminar. Vamos entender. E cada um faça o juízo de valor. Mas faça um juízo de valor não baseado numa pesquisa no Facebook. Certo? Então, vamos entender o trabalho do Matheus. Ele entende muito disso, ele não é um especialista em dessalinização, ele apenas fez o seu TCC, ele é era um aluno como vocês, agora é um engenheiro, mas ele foi muito a fundo no tema. Então é interessante ele mostrar isso para vocês, até para vocês como engenheiros saberem se posicionar. Eu tenho minha posição quanto a isso, e vamos começar a opinar com algo mais técnico, e não com notícias, certo? Bom, vamos lá. A norma que regula, que regra as estações de tratamento de água, desculpa, gente, é a 12.216 de 92.
Então, 4 tipos de água a serem tratadas, certo? Tipo A é uma água subterrânea, então um manancial subterrâneo ou superficial de bacias sanitariamente protegidas, ou seja, é um oásis, certo? É a melhor água possível para tratar. A B já é um pouquinho mais complicado. Subterrâneo ou superficial, bacias não protegidas, com características definidas no quadro 1, vamos ver a seguir. Tipo C, só superficial, bacia não protegida, lá no quadro está explicando os índices. E a D é a pior condição, é uma superficial não protegida, sujeita à poluição. Basicamente está se dizendo o que aqui? Que eu vou dividir a água lá no manancial em 4. Da melhor a A, a pior a D. E o tipo de tratamento, a estrutura, tudo que eu vou ter, como eu vou montar isso, vai ter um relacionamento direto com o tipo de água que eu tiver disponível. Então, se eu tivesse só água tipo A, maravilha, muito mais fácil tratar, ela está melhor. O tipo D é a pior, ela está poluída. Porém, é o insumo que eu tenho, é onde eu tenho quantidade. E eu tenho formas técnicas de deixar todas essas 4 na mesma condição. Não é que eu tenho formas, eu tenho obrigação de fazer isso. E aí nós crescemos tecnicamente durante o tempo, como civilização, e aprendemos a melhorar isso aqui. Então, não importa da onde vem. O local que eu estou captando é onde tem. E eu vou captar e vou tratar. Se eu tiver a opção e sorte de captar de um lugar numa condição melhor, legal, gasto menos com tratamento. O sistema é mais superavitário. Se eu tiver uma água pior, meu sistema vai custar mais. Mas ambas, não interessa qual seja a qualidade inicial captada, ela tem que ser tratada e ser deixada na mesma condição. Então, tu mora numa cidade, num local totalmente poluído, e tu mora lá no oásis, no meio do nada. A água distribuída para as 2 pessoas é a mesma. A mesma. Certo? É água potável de acordo com a legislação sanitária brasileira. Não interessa, esse cara aqui poluído vai gastar muito mais para deixar ela boa. E esse aqui vai gastar muito menos. Mas o usuário final vai receber a mesma água. Então, essa história que a água de tal lugar é melhor que a de outro, isso não existe, gente. Isso não existe. Isso é lenda urbana. O que pode acontecer são locais muito pequenos, que o serviço é administrado muitas vezes pelo município precariamente. Eu não estou dizendo ter um setor tipo São Leopoldo, que tem um departamento municipal extremamente capacitado que faz muito bem o serviço. Eu estou falando de uma cidade que tem tubulações, capta e distribui, bota cloro. Isso é possível. Comunidades no interior, comunidades rurais. A água é captada em algum lugar, usa cloro e distribui. Essa água não é potável. Ela só é potável se for analisada periodicamente e essas análises demonstrarem que ela está em condições de utilização. Certo? Estão aqui os níveis, para vocês entenderem lá na captação o que a gente faz.
Então, a melhor água vai ter DBO até 3, coliformes de 50 a 100, 100 coliformes, gente. Lembram que uma pessoa tem bilhões de coliformes no organismo. Aqui não pode ter 100. 100, número 100. pH entre 5 e 9, cloreto menor que 50 e fluoreto menor que 1,5. Essa é a melhor condição. DBO média e máxima, né? A máxima entre 3 e 4 já ficou maior. Mais de 5.000 coliformes, pH é o mesmo, de 50 a 250 miligrama por litro de cloreto e de 1,5 a 3 miligrama por litro de fluoreto. Na condição C, de 4 a 6 DBO, mais de 2.000 coliformes por 100 ml, 5 a 9 de pH, 250 a 600 cloreto e mais de 3 miligramas por litro de fluoreto. E a pior condição tem o quê? Mais de 6 miligramas por litro de DBO, mais de 20.000 coliformes por 100 ml, o pH abre muito mais, de 3,8, extremamente ácido, a 10,3 alcalino, mais de 600 de cloreto e fluoreto, qualquer coisa acima de 3. Então, nessa condição aqui, o meu tratamento é muito mais simples que nessa. Qual tu vai escolher? A que tu tiver. Tu tendo, daí é uma lógica, né, gente? Tu tendo opções, tu vai escolher a melhor. Tenha dúvida disso. Quem tem essa condição, essa possibilidade de opção, certo? Bom, quais são os objetivos e as finalidades? São 3. Higiênicas. Então, higiênico, diria sanitária, saúde, que é a principal, né? Remoção de bactérias, protozoários, vírus e outros micro-organismos, de substâncias venenosas ou nocivas, redução do excesso de impureza e dos teores elevados de compostos orgânicos, algas, estética, cor, turbidez, odor, sabor. Isso não causa problema no usuário, mas esteticamente, fora a Coca-Cola, tu não vai tomar uma água preta, certo? Tu toma Coca-Cola porque é doce. Econômica. Redução da corrosividade, dureza, cor, turbidez, ferro, manganês, odor. Por que econômico? Porque os equipamentos duram mais. Tubulações, peças especiais, obras de arte, duram mais na condição de melhor qualidade de água. Então, tudo vai para o mesmo caminho. A água é tratada para não causar doenças nas pessoas, para ter uma condição estética, uma condição melhor e para os equipamentos durarem mais. Lembram que eu falei na primeira aula, lá no início de 1900, com a descoberta do cloro, o primeiro bactericida, a expectativa de vida explodiu das pessoas, porque diminuiu muito a mortalidade por doenças de veiculação hídrica. Hoje em dia ainda é a segunda causa de doença de morte no mundo. Porém, já há um controle muito mais muito melhor disso. Tentem entender uma estação de tratamento da água é como se fosse um pulmão da cidade, certo? Nós usamos água para tudo. Captamos a água, trazemos, tratamos e distribuímos. Numa guerra, um dos locais a serem
dominados é o tratamento de água. Se eu dominar o tratamento de água da cidade, eu quero matar a população inteira. Eu enveneno a água. Chega em todos, chega em todo mundo aquilo ali. Aqui, claro, são manobras, né? Mas uma das manobras, um dos treinamentos do Exército, eles vão na nossa estação de tratamento aqui e fazem as suas manobras, simulam uma guerra e tal, para proteger o tratamento. É um dos locais a serem protegidos. É uma forma de atingir todas as pessoas. Certo? Entendam como um organismo vivo. A gente só dá falta, só sente quando não tem. É muito tranquilo abrir a torneira, mas é um desespero não estar funcionando. É horrível a estação não tá, isso é proibido, mas digamos que ela entre em colapso. É horrível tu não poder usar aquela água. É que nem a energia. Energia é uma coisa tranquila, tu aperta um botão e acendeu a luz. 2 horas sem energia, tu entra em parafuso. Então, são serviços tão naturais para nós que a gente não sabe o que é não ter. A internet entrou nisso agora, há alguns anos. Passou de ser um bem para uma necessidade. Bom, quais são os tratamentos? Então, tipo A, melhor água aquela. Desinfecção, que é tirar bactérias, etc. E correção do pH, vou deixar ela no pH neutro. A B, desinfecção, correção do pH, então eu sempre faço o que tem na melhor, mais decantação simples para águas contendo sólidos sedimentáveis, quando por meio desse processo as características se enquadrarem nos padrões de potabilidade. Então eu vou ter decantação simples ou filtração, precedida ou não da decantação para águas de turbidez natural, medida na entrada do filtro, sempre inferior a 40 unidades. Então, é uma condição. Então, eu vou ter desinfecção, correção do pH, decantação ou filtração. Eu já tenho uma coisa a mais. Na C, tudo que eu tenho na outra, né? Coagulação, seguida ou não de decantação, filtração e filtro rápido, desinfecção e correção do pH. E na D, no mínimo tudo que eu tenho na C, que é a coagulação, seguida de decantação, filtração, em filtros rápidos, desinfecção e correção do pH, e tratamento complementar conforme o tipo de poluição que eu tiver naquele lugar. Cada poluente mais drástico eu vou ter que tratar de uma forma diferente. Então, há de se cuidar isso. Percebam, isso aqui é muito mais barato que isso aqui. Sem dúvida. Bom, principais tipos de tratamento. Nós vamos ver um a um. Tá? Hoje a gente vai até decantação. Semana que vem, seguimos adiante. Então, gradeamento. Para que serve o gradeamento? Remoção de substâncias grosseiras em flutuação ou suspensão. O gradeamento é uma tela, uma grade, depende do volume de água, que eu vou tirar o que vem boiando naquela água. O mais grosseiro. Aeração e sedimentação simples ou sedimentação precedida de coagulação e filtração. Não se assustem com os termos, nós vamos ver um a um e como funciona isso e para que serve. Então, esses dois aqui, aeração e sedimentação simples, servem para remoção de substâncias finas em suspensão e solução de gases dissolvidos. A aeração vai tirar gases dissolvidos e a sedimentação eu vou depositar no fundo o que eu tenho de partículas pesadas, o que tem boiando na água. Desinfecção e cloração, remoção de bactérias patogênicas. Aqui eu diria que é o
tratamento pesado. É aqui que eu tiro que realmente traz problema sanitário. Se nós passarmos uma linha aqui, ó, daqui para cima, é uma extração de tratamento, uma ETA convencional. Acho disso aqui são específicas. Então, se eu tenho problema de sabor e odor, eu vou trabalhar com aeração, tratamento químico e carvão ativado. Então, é uma condição específica. Eu tenho sabor e odor. Não é toda a ETA que tem isso. Se eu tenho que remover a dureza, cálcio, falamos lá em qualidade da água. Processo de abrandamento. Se eu tenho que trabalhar com o controle da corrosão, cal, carbonato de sódio e silicato. Remover ferro e manganês, aeração, outra coagulação, sedimentação, filtração. Então, essa parte superior aqui é uma ETA convencional. E aqui, conforme a qualidade da água do manancial, eu vou ter que tratar diferente. Então, iniciamos aqui a jornada para entender uma ETA. Isso aqui é um diagrama de uma ETA. Vamos fazer como aquela página inicial que temos um diagrama e vamos matando as partes. Então, vamos seguir o fluxo da água aqui até ela estar tratada e vamos estudar parcela por parcela, certo? Interessante entender essa sequência. Isso aqui não está numa linha reta. Ela está em sequência, então. Aeração, mistura rápida, floculação, decantação, filtração, desinfecção, reservação. Essa é a sequência. Pode estar em posições diferentes. Aí é projeto, mas a sequência é essa. E sequência tem que ser essa. Começamos, então, pela aeração. Certo? Primeiro local. Em que consiste a aeração? Águas naturais normalmente apresentam gases dissolvidos, predominando os constituintes do ar atmosférico, nitrogênio, oxigênio e gás carbônico. Então, há gases na água. A água não é H2O, tem muito mais coisa. A aeração ou arejamento consiste no processo pelo qual uma fase gasosa, então um gás, normalmente ar é um gás, e a água são colocados em contato estreito, com a finalidade de transferir substâncias voláteis da água para o ar e substâncias solúveis do ar para a água, de forma a obter o equilíbrio satisfatório entre os teores das mesmas. Eu tenho uma parcela de água com gases dissolvidos. Se eu injetar ar nela, esse ar vai ocupar os espaços e não vai ter espaço para os gases e para o ar. Esses gases vão sair. Então, quem já viu um processo num açude, que há um chafariz, há uma forma de agitação da água, isso é uma aeração. Eu estou jogando ar para dentro, ar não é oxigênio, ar para dentro, e estou retirando gases dissolvidos. No caso do açude, CO2. Então, ele está contaminado, ele está com CO2, não há mais OD, oxigênio dissolvido, então eu jogo ar. Se eu botar uma batedeira lá no açude, tá bom. Fica batendo, tá? Cada vez que a água agita, ela está pegando ar e jogando gases dissolvidos para a atmosfera. Naturalmente acontece onde isso? Uma cascata. Uma cascata é uma forma de aeração natural. Aquele borbulhamento da água é uma troca gasosa. Ela está captando ar e soltando gases dissolvidos. Naturalmente se faz isso.
porém nós estamos trabalhando com estruturas projetadas pelo ser humano. Então temos que pegar essas estruturas e fazer a aeração da nossa forma. Nós vamos estudar algumas formas aqui. Quais são os principais objetivos da aeração? Remoção de gases dissolvidos, então. Gás carbônico, ácido sulfídrico, substâncias aromáticas voláteis, excesso de cloro, metano, o que tiver. O que tiver nessa água em excesso de gases. Introdução de gases nas águas, oxigênio para oxidação de compostos ferrosos e aumento de teores de oxigênio e nitrogênio dissolvido na água. Aplicabilidade. A aeração somente se certifica nos casos em que as águas a tratar apresentam carência ou excesso de gases e substâncias voláteis intercambiáveis. Geralmente, o processo se aplica em águas que não estão em contato com o ar. Então, geralmente, águas subterrâneas, captadas em galerias de infiltração e provenientes de partes profundas de grande represa. Geralmente. Ok? Quando nós chegarmos nas formas de aeração, vocês vão ver que é tão simples que, mesmo não havendo a necessidade de aerar determinados tipos de água, na própria mistura rápida, eu causo uma aeração. Então, salvo alguns casos, a maioria das ETAs faz a aeração naturalmente. E é produtivo, é interessante, é aquela coisa assim, fazendo, não vou perder nada fazendo isso, não estou gastando. Nós vamos chegar lá. Métodos de aeração. Então, nos aeradores mais simples, a água sai de uma fonte no topo e cai atravessando os degraus sucessivamente. Uma cascata. Outra forma são aeradores por turbilhonamento, hélices. Isso aqui, gente, é uma cascata, ó. Uma vista lateral, uma vista superior e uma perspectiva. Então, a água entraria aqui e nessa caída dela, ela troca gases com a atmosfera e está aerando. Porém, conforme o lugar, eu teria que ter um bombeamento aqui. Se lá na elevatória eu dimensionar a elevatória com sobra, isso aqui funciona. Teria um chafariz. Claro que a gente muitas vezes está trabalhando com estruturas de maior volume e o chafariz não cabe. Aqui temos um turbilhonamento mecanizado. Vou ter um motor com pás girando. O turbilhonamento, borbulhamento da água causa aeração. É a aeração. Certo? Aqui temos uma imagem de um aerador. Nesse caso aqui, ele está num tanque aerando essa água, ou seja, jogando ar e a água, ao receber o ar, troca gases com a atmosfera. Então, estou botando o ar para dentro, estou oxigenando essa água. Isso é um aerador, é um motor com uma hélice. Há motores com insufladores de ar, certo? Passado da aeração, que é o processo mais simples que tem, vamos para a mistura rápida e floculação. Aqui começa o processo ficar mais desenhado. Chamamos de coagulação, floculação. São duas fases, a coagulação e a floculação, mas elas ocorrem em sequência. Bom, a coagulação, floculação, a gente sempre fala como uma coisa só. É praticada em quase todas as estações de tratamento de água, como uma parte essencial do processo de tratamento de separação de sólidos e líquidos. Ou seja, coagulação, floculação trabalha para eu tirar o que tem de sólido na água.
mesmo que eu não esteja vendo coisas dissolvidas e boiando na água. E a grande maioria dos processos de tratamento incluem coagulação, floculação, decantação, filtração e desinfecção. Próximos processos. A coagulação, floculação é o processo de aglomeração de pequenas partículas chamadas partículas finamente divididas e partículas coloidais em agregados maiores, que são chamados de flocos. Fazendo um spoiler, assim, a coagulação, eu coagulo partículas que vão formar flocos. Como é muito difícil eu remover partículas muito pequenas, eu junto elas para formar uma partícula maior, coagulo elas, e elas vão virar um floco. Esse floco eu consigo retirar. Então, essa é a técnica. É juntar partículas pequenas, formar uma partícula maior e retirar ela da água. Objetivos: remoção da turbidez orgânica e inorgânica, que não podem sedimentar rapidamente, eliminação de bactérias, vírus e organismos patogênicos suscetíveis de remover por coagulação. Alguns, percebam, todas as fases vão tirar bactérias, vírus e organismos patogênicos. Cada vírus e bactéria vai ser retirado de um jeito. Lá na desinfecção, termina de vez. O que eu consegui, eu tiro antes. Destruição de algas e plantas em geral, eliminação de substâncias produtoras de gosto e odor e precipitados químicos em suspensão. Coisas que estão dissolvidas na água, certo? Mesmo que a gente não consiga enxergar. Aqui está, tecnicamente, o que são esses termos. O que é a coagulação? Desestabilização das partículas pela redução de forças que tendem a manter as partículas isoladas. Ou seja, há uma força que deixa as partículas isoladas. A gente está desestabilizando. Nós usaremos um produto químico que vai tirar essa força que repele e elas vão se encostar. A desestabilização é o resultado da adição de uma substância química, ou coagulante, na massa de água. A coagulação inicia com a adição do coagulante, o processo dura segundos. Então, é jogar o coagulante. Que é a floculação, transporte das partículas desestabilizadas do interior do líquido, proporcionando choques entre as partículas e formação de coágulos maiores. São os flocos. Então, com coagulação, eu desestabilizo, tiro a força que repele as partículas. E a floculação é o transporte de forma que essas partículas vão se unir e formar um coágulo maior chamado de floco. Por isso, coagulação / floculação. Esse processo é chamado de floculação e consiste em uma mistura lenta e prolongada, que converte as partículas coaguladas microscópicas em partículas maiores, que são chamadas de flocos. Os flocos formados possuem tamanhos suficientes para sedimentar sob a ação da gravidade, podem ser removidos pelos filtros. Então, a coagulação é rápida, a floculação é lenta. Sempre trabalham junto. Não há coagulação sem floculação. Quais são os coagulantes? Que aí é química raiz. Assim. Nos interessa saber os nomes, tá, gente? Mas coagulantes metálicos, polieletrólitos e auxiliares da coagulação. Coagulantes metálicos se dividem em sais de alumínio e sais de ferro, certo? Sais de alumínio. Nesse grupo, os mais conhecidos são o sulfato de alumínio e o sulfato de alumínio amoniacal e o aluminato de sódio. São 3 sais de alumínio. Sais de alumínio formam um floco não muito pesado e para que obtenha boas condições de coagulação-floculação, o pH da água deve estar entre 5 e 8. Sais de ferro. Nesse grupo, os mais conhecidos são cloreto férrico, sulfato ferroso, sulfato férrico e sulfato ferroso clorado. São elementos químicos, não me perguntem a diferença entre eles.
tá? O sulfato ferroso é útil na coagulação de águas que apresentam um pH elevado, enquanto o sulfato férrico é útil à coagulação de águas que apresentam teores elevados de cor e baixo pH. Sais de ferro formam um floco mais pesado e trabalham numa faixa de pH mais ampla. Estações de tratamento de água no nosso estado trabalham com sulfato de alumínio. O consumo de sulfato de alumínio era tão grande que a Corsã comprou a fábrica. Nós éramos o maior usuário, a fábrica, vamos produzir um índice. Então, o coagulante básico usado no tratamento de água é sulfato de alumínio. Na estação de tratamento de esgoto aqui de Santa Rosa, por exemplo, a nossa estação de tratamento de esgoto, eu posso dizer que é uma das mais complexas aqui do estado, mais avançadas. É uma das únicas, se não a única, que trata o fósforo. Tá? Existiu um momento na legislação que era obrigatório o tratamento de fósforo. A estação foi reformada nesse momento. E nesse meio tempo, entre a reforma da estação, a lei deixou de existir. O fósforo deixou de ser exigido no tratamento. Porém, como ela estava construída assim, o órgão ambiental achou por bem que a gente trate fósforo igual. Então, é o único lugar do estado que trata fósforo. A nossa estação de tratamento de esgoto é praticamente uma ETA. Praticamente uma ETA. Então, a gente pega o esgoto e deixa ele potável e joga na natureza. Só que lá, a qualidade do esgoto é diferente da água que a gente capta. Então, lá na estação de tratamento de esgoto, usamos cloreto férrico e não sulfato de alumínio. Eu diria para vocês que se nós pegássemos, se fizéssemos um circuito fechado, pegássemos a saída da estação de tratamento de esgoto, captasse aquela água e tratasse, era mais fácil que captar no rio. O tratamento, ela é mais limpa que a do rio. Há meio um tabu quanto a isso. Porra, eu tô tratando esgoto, tô tomando esgoto, como é que é isso? Mas grandes cidades trabalham, Las Vegas trabalha assim, o circuito é fechado. Porque tu trata duas vezes. Trata, as pessoas sujam, tu trata para jogar na natureza, capta e trata de novo. Então, é um circuito fechado, claro que há perda e compra de água nesse meio termo, mas ao invés de largar a montanha, a jusante, eu dreno de volta. São opções, são tecnologias e há um amadurecimento, como é que eu vou dizer, um amadurecimento civilizatório. Há um entendimento do que existe. Então, aqui estão os coagulantes metálicos, né? Sulfato de alumínio mais usado, sulfato ferroso, sulfato férrico, cloreto férrico, sulfato ferroso clorado e aluminato de sódio. Além desses, há os polieletrólitos e os auxiliares de coagulação. Polieletrólitos são usados como coagulantes e também misturados a um coagulante metálico, obtendo-se com isso um aumento no tamanho dos flocos e, consequentemente, melhores condições de sedimentação. Então, eu usando sais de alumínio, sais coagulantes metálicos, a condição do meu floco ainda não é satisfatória. Eu posso usar um polieletrólico, ou seja, eu posso usar um aditivo, que daí eu vou ter melhora na sedimentação, vou ter uma velocidade melhor. Gente, é tudo isso não é uma mecânica simples assim. Boto isso e tal. São
estruturas gigantes, caríssimas, que têm que ser pensadas. É tamanho de decantador a menos, é área a menos, é gasto com esse aditivo polieletrólito, tem que fazer a conta. E lembram da... qual aula foi aquela? Acho que é a primeira aula do sistema de abastecimento de água. Lembrem que universo 30 anos. Então, estou fazendo uma estrutura que eu tenho que tentar prever o que vai acontecer. Bom, aonde acontece esse processo? A coagulação ocorre na câmara de mistura rápida. A floculação na câmara de floculação ou no floculador. Câmara de mistura rápida. O objetivo principal dessa etapa, chamada de coagulação, é misturar rápida e uniformemente o coagulante na massa de água. E isso você consegue em unidades onde existe grande turbulência. Essa turbulência pode ser conseguida através de energia hidráulica, ressalto hidráulico, vocês estudaram em hidráulica, ou através de energia mecânica, que são agitadores mecanizados. O tempo de detenção é inferior a 30 segundos. Então, eu tenho, vamos falar em Santa Maria, eu tenho 900 litros por segundo entrando e eu tenho que a cada segundo 900 litros ser misturado em sulfato de alumínio. Acha uma forma para fazer isso. Eu não tenho tempo de juntar, misturar e jogar. Eu tenho que ir misturando na passada. Então, essa é a câmara de mistura rápida. Floculação, floculador. O objetivo principal da floculação é manter a agitação mais moderada e por um tempo maior para que possa haver a formação de flocos. O tempo de detenção é de 20 a 80 minutos. Então, eu vou ter um local, uma câmara de mistura rápida, que é um local com grande agitação, seguido de um local com agitação moderada para o coagulante agir, o floco se formar. Então, iniciamos pelos floculadores e depois vamos para as câmaras de mistura rápida. Isso aqui é uma câmara de chicanas. Quem assistia a Fórmula 1 assiste em inglês chicanes. Que estamos vendo uma vista superior e uma vista lateral. Então, a água, chicanas, é isso aqui. Ó. Tá? O que eu faço? Eu crio anteparos, calculo o tempo que a água vai fazer. Tá ruim meu desenho. Para percorrer todo esse percurso e formar o floco. Certo? Essa é uma forma, o floculador hidráulico. Eu uso essas chicanas para diminuir a velocidade da água. Eu posso ter chicanas verticais. Então, implanta isso aqui e eu tenho uma chicana de baixo para cima, uma de cima para baixo. A água desce, sobe, desce, sobe. Faz isso aqui. Ó. Qual que vai escolher? O projetista vai escolher. Porém, depende muito da área. Com certeza, essa aqui é uma estrutura mais profunda e mais esbelta. Aqui temos uma estrutura maior e não tão profunda. Floculadores mecânicos. Aqui, na aula que vem, nós vamos falar sobre esses índices lá nos exercícios, tá, gente? Mas tempo de detenção, vazão de projeto, velocidade de escoamento, gradiente de velocidade, número de camp, são unidades de cálculo. Então, calcularemos uma câmara de chicanas, calcularemos um floculador mecanizado, vamos calcular uma câmara de mistura rápida e uma parede de decantador. São 4 cálculos bem longos que a gente vai fazer na semana que vem. Então, aqui como calcula o gradiente, o que é o gradiente de velocidade? Como a velocidade está ocorrendo naquela estrutura. E aqui que eu
e como é que eu vou dizer assim? É uma das estruturas que eu mais admiro. É uma estrutura muito simples, descoberta por Marshall, e o tudo que ela faz, uma coisa tão boba, que é uma calha Marshall. Perceba, o gradiente de velocidade da calha Marshall fica entre 600 e 2.000. Semana que vem a gente vê o que quer dizer isso. A velocidade é maior que 2 metros por segundo e o tempo de detenção é 1 segundo, gente. A água fica 1 segundo na calha. Isso é uma calha Marshall. Eu quero que vocês tentem entender como essa estrutura funciona. Ela tem inúmeras qualidades, mas o que acontece? Isso aqui é uma vista superior. Então, a água... Ó, eu vou desenhar aqui para ficar melhor. Tá? Vamos para o azul aqui. A água está fluindo nesse sentido. Então, o que acontece? Há um estrangulamento. A partir do momento que eu estrangulo um fluxo, eu aumento a velocidade dele. É que nem eu pegar uma mangueira e botar o dedo. Eu estrangulei. Então, o que a gente chama de garganta. Isso aqui é tudo milimetricamente medido para funcionar. Então, a calha Marshall é uma estrutura que todas as medidas aqui têm que ser exatas. Não é assim, eu faço de qualquer jeito. Exatamente na garganta, gente, o fundo, ó, há um desnível. Então, o que acontece? Eu estrangulo, no momento que ela atingiu o maior gradiente do estrangulamento, tem um degrau. E esse degrau faz o quê? Eu aumento a velocidade, a água bate e borbulha. Turbilhona. Então, ela está vindo aqui, ela vai aumentando a velocidade, turbilhona e segue para cá. Esse turbilhonamento aqui é um turbilhonamento maciço, um turbilhonamento forte. E é exatamente aqui que a gente insere o coagulante metálico, sulfato de alumínio. Então, ela tá tendo um turbilhonamento tão forte, está misturando tanto, que eu inserindo constantemente o sulfato de alumínio, seja o coagulante que eu usar, eu vou estar garantindo uma mistura completa. Eu não preciso de bomba, não gasto energia, eu uso a gravidade. Isso aqui é sensacional. Então, percebam, aqui que eu falei que é uma estrutura que tem todas as etas e, sem necessidade, causa um turbilhonamento que é uma aeração. Então, a calha Marshall faz uma aeração, faz a mistura rápida e ainda serve como unidade de medida. Lá, se vocês lembrarem da hidráulica, para eu medir canais, eu tenho que ter um canal bem definido, eu só vou medir a altura para saber a vazão. O local de medida da vazão de entrada de água na ETA é na calha Marshall, na garganta. Eu tenho uma régua ali, sei que com tal altura, tem um cálculo para isso, vai ter tal vazão passando. Hoje em dia não tem mais leitura, ele tem um medidor Doppler que ele fica medindo a altura da água e já faz o cálculo automático, tem um painel com a vazão. Três como é que eu vou dizer? 3 ações que a calha Marshall faz. Mede vazão, turbilhona a água para fazer a mistura rápida e faz uma aeração no turbilhonamento. É sensacional isso aqui. Isso é uma calha Marshall, gente. Garganta. Aqui no fundo da garganta tem um degrau. Deixa eu tirar ali. Aqui, se vocês perceberem, há o turbilhonamento. E esse cano aqui é a inserção do coagulante metálico, sulfato de alumínio.
Sensacional. Aqui está sendo medida a vazão, está sendo misturado rapidamente o coagulante e eu estou aerando essa água, tirando gases solúveis e jogando ar. Na sequência da calha partial, eu tenho um floculador, que é o floculador de chicanas ou agitador mecânico. Aqui, dimensões da calha, né, é sempre baseado na garganta, de 1 polegada a 10, e daí são as medidas de todas essas letras aqui, que significa cada etapa. Nós vamos dimensionar uma semana que vem. A gente mede a calha baseada na vazão que nós vamos transportar. Conforme a vazão, escolheremos uma garganta. E conforme a garganta, digamos 9, vou ter que seguir todos esses parâmetros. Construir uma calha partial é muito difícil, porque tu vai ter que ter o D 57.5. Então, eu vou ter que ter 57.5 aqui, que seria aqui. O ideal, compra-se uma calha. Então, tu faz a estrutura, mas há uma calha interna comprada. Então, a de fibra de vidro, de inox. Compra a estrutura, coloca a calha e faz a estrutura de alvenaria em volta, garantindo as medidas de funcionamento da calha. Aqui, dados, isso aqui é um agitador faz a mesma coisa que a calha, gente. Então, o que eu tenho aqui? Temos um motor, jogo a água para dentro e giro esse motor. Estou gastando energia. Isso só é possível em locais que não cabe uma calha, mas é muito difícil uma calha não caber. Então, salvo decisão do projetista, usa-se uma calha partial. Dados das câmeras desticanas para cálculo, tá, gente? Não vou me deter nisso. Semana que vem nós vamos dissecar isso das câmeras mecanizadas. Percebam aqui, ó. Esse agitador ou turbina, a mistura rápida, é uma batedeira. É um motor girando muito rápido, turbilhonando a água. Esse agitador da floculação, ele tem uma caixa de transferência no motor e ele gira muito devagar. São em torno de 3 a 4 rotações por minuto. Então, levaria 20 segundos, 25 segundos para dar uma volta. Então, ele é bem lento. O floculador, ele tem uma velocidade bem baixa para o floco se formar. Na nossa estação de tratamento de esgoto, há floculadores mecânicos, porque não havia espaço físico, segundo o projetista, para floculador de chicana, e o esgoto era um pouco mais complicado. Então, há 2 floculadores mecanizados. E vamos para a nossa última estrutura do dia de hoje, que é o decantador. O decantador é a grande estrutura da estação de tratamento de água. É o grande tanque. Eu peguei água. Essa água eu fiz um gradeamento e tirei o que tinha de mais grosseiro. Eu fui para uma calha partial ou uma câmara de mistura rápida, um agitador de mistura rápida e inseri um coagulante metálico. Esse coagulante de imediato começou a agir e iniciou o processo de floculação.
Então, um processo seguinte em câmara de chicanas ou agitadores mecânicos lentos, onde a força que repelia as partículas foi retirada a partir do uso desses coagulantes e as partículas começaram a se unir, formando flocos. Estando os flocos formados, eles vão para um grande tanque chamado decantador. O que acontece nesse tanque? A água é praticamente parada, e a água estando parada, esses flocos que têm um peso maior se depositam no fundo e a água é retirada pela parte superior sem os flocos. Então, a ação do coagulante forma flocos que se depositam no fundo do decantador. Por que o decantador é a maior estrutura? Porque a água tem uma velocidade muito lenta no decantador. Se eu preciso de maior velocidade, eu faço estruturas menores, como a garganta da calha Partial, e aumento a velocidade. Eu aumento a estrutura e a velocidade diminui. Então, a água praticamente parada, um fluxo muito lento, que é calculada a velocidade de sedimentação, lá de sedimentologia, da hidrologia. Então, a velocidade que essa partícula vai cair tem que ser maior que a velocidade da água, senão a partícula segue junto. Então, decantação é um processo dinâmico, então, física dinâmica, então, transporte, de separação de partículas sólidas suspensas na água. Essas partículas, sendo mais pesadas que a água, tendem a cair para o fundo, com certa velocidade, que é a velocidade de sedimentação. Há uma ciência que estuda isso, chamada sedimentologia. É extremamente interessante isso. São tanques que apresentam condições de escoamento com turbulência mínima. Isso é, nos decantadores a água escoa em movimento tranquilo e com o mínimo de turbulência, praticamente parada. Objetivos da decantação: remoção de areia. A experiência tem demonstrado que as partículas de areia mais nocivas, que têm diâmetro maior que 0,02 milímetro, a remoção da areia normalmente é feita em caixas de areia que são localizadas junto às obras de captação. Então, a areia que passou pela captação, passou. Pegou lá na calha parcha ou mistura, circulação, o decantador tira alguma coisa. Então, é menos areia que pode ir adiante. No último caso, a gente tira na filtração, mas os processos vão se somando e se ajudando no tratamento. Remoção de partículas sedimentáveis finas sem coagulação. Algumas partículas que não houveram a ação do coagulante podem ser retiradas na decantação. Retenção dos flocos, que é a real objetivo, né? É a decantação precedida de coagulação-floculação. Isso ocorre nas etas que utilizam o processo convencional de tratamento. Eu posso ter uma decantação sem coagulação-floculação? Pode. Eu vou precisar de um tanque bem maior e vou ter que ter uma velocidade muito devagar, porque eu não vou formar o floco. O sólido sedimentável vai ser muito menor, eu vou ter uma velocidade menor. Eu vou economizar em elemento químico, coagulante metálico, mas vou aumentar a estrutura. São opções. Tipos de decantadores. Decantador horizontal e vertical. O horizontal são os decantadores que a água entra numa extremidade e o deslocamento é horizontal. Então, o natural, um tanque, a água entrou por um lado, sai pelo outro e deposita no fundo. O decantador vertical, a água entra por baixo. Certo? Ó. São decantadores em que a água entra na parte inferior, elevando-se em movimento ascendente. É recolhida na parte superior da unidade. Apresentam grande profundidade quando comparada em dimensões. Então, o fluxo é vertical. A água vai subir, então ela tem que subir numa velocidade muito lenta, que essa velocidade seja inferior ao peso do floco que ele vai se depositando no fundo. Só sobe a água.
Então, é um processo, é um tanque mais profundo que não precisa tanta área. No centro de São Paulo, é mais interessante isso. Quanto às condições de funcionamento, decantadores clássico-funcional. São decantadores que recebem água floculada e processam apenas a sedimentação. Decantador natural, que ele entrou de um lado, saiu do outro água. Num lado entra água com floco, do outro sai só água por cima. Decantadores com contato de sólidos, o tipo dinâmico, compacto ou acelerado. São unidades mecanizadas, patenteadas, que promovem simultaneamente agitação, floculação e decantação. A gente chama isso de batelada. Então, num momento vai agitar, no segundo momento vai flocular, no terceiro vai decantar. Não faz os três juntos, faz uma batelada para cada um momento para cada um, certo? Para estruturas menores é possível, em esgoto se usa muito. E os decantadores tubulares ou de alta taxa, uma série de elementos tubulares de pequeno diâmetro, em torno de 5 centímetros, um caninho de 50, são agrupados de forma a atuar como uma unidade ou módulo. Quando a inclinação é nula ou pequena, o tubo gradualmente se enche de sólidos sedimentáveis e, periodicamente, torna-se necessária sua limpeza através da reversão de fluxo. Qual é o interessante disso aqui, esse de alto fluxo? Ele pode ser feito com tubos ou com placas. Se vocês pensarem em um decantador normal, ele é um grande tanque e o local de deposição dos sólidos é todo o fundo dele. Então, trajetória, a jornada do floco é da onde ele entrou lá em cima até o fundo. Se eu usar um monte, seria um tanque cheio de tubos, cheio. Imagina um tanque tapado de tubo na direção do fluxo. O floco entrou dentro de um tubo de 50. Ele só precisa fazer isso aqui cair no fundo. Então, qual a ideia? Esses tubos vão se enchendo de flocos e vai saindo água lá na ponta. Isso, claro, o objetivo é entupir todos. Conforme eu vou entupindo os tubos, eu vou enchendo eles de flocos. Depois eu tenho que fazer uma reversão, jogar água do lado inverso para desentupir eles. Então, eles trabalham em módulos. Sempre um módulo está sendo limpo. Eu aumento em muito a área de depósito de flocos, a área de sedimentação e a velocidade, porque é muito baixo o caminho, a jornada do floco. Eu posso fazer com placas, inserir várias placas, uma do lado da outra, e daí o floco só faz isso aqui. Claro que eu tenho que lavar elas periodicamente. Então, isso é útil para diversas coisas. Eu tenho um decantador e o meu local a cidade cresceu muito. Eu posso pegar esse decantador. Deixa eu ligar aqui a bateria. Eu posso ligar esse decantador, posso fazer um alto fluxo nele, e com esse alto fluxo ele vai aumentar em muito a eficiência dele. Eu já projetar, não tenho área para um decantador, eu já projeto ele com alto fluxo. Certo? Perceba, eu estou aumentando a área de deposição e estou diminuindo a velocidade da jornada do floco. Olha que interessante. Não tendo isso, o floco tem que vir daqui e parar aqui no fundo. Agora o floco faz só isso aqui. E eu vou enchendo essa placa, vou sujando ela. Depois eu limpo elas. Taxa de escoamento, então. A área de um decantador é um parâmetro muito importante. Os resultados da decantação dependem muito da relação vazão-unidade de área, que é a chamada taxa de escoamento. Então, quantos metros cúbicos por metro quadrado por dia. Então,
conforme a quantidade de água que eu tenho que tratar, eu vou precisar de tantos metros quadrados de decantador. Remoção de areia. Eu trato até 1.200 metros cúbicos por metro quadrado. Sedimentação simples. 20.000 litros por metro quadrado dia. Vamos pegar aqui Santa Rosa. Santa Rosa, 70... Vamos botar 80.000 pessoas, achar um monte. Vezes 200. São 16 milhões de litros dia. São 16.000 metros cúbicos dia. Dividido por 20, eu preciso de 800 metros quadrados de decantador. Certo? Clarificação de águas coloridas, 25 metros cúbicos por metro quadrado. E 60 metros cúbicos por metro quadrado em clarificação de águas turvas. Perceba, 800 metros quadrados seria um tanque de 20 por 40. É um grande tanque. Aqui são as relações que nós precisamos ter. Semana que vem nós vamos ver bem no dimensionamento, mas o que é isso? Comprimento e largura. Ele tem que ser de 2,25 até 1:10, ou seja, a largura e o comprimento não podem fugir disso. Ele não pode ser quadrado e nem mais comprido que 1:10. Comprimento, profundidade de 4:25, ou seja, 1:4, a profundidade é 1/4 do comprimento a 1,25. Então, é um limitador, mas também é bem grande isso, sabe? O comprimento pode ser 4 vezes a profundidade ou até 25 vezes a profundidade. Vai bastante, mas há um limitador. Eu não posso fazer o tamanho que eu quero do nada. Período de detenção. O tempo em que a água deve ficar em um decantador deve ser superior ao tempo que é necessário para que a partícula se desloque da superfície até o fundo. Lembram a jornada do floco? Então, o tempo que a água fica tem que ser maior que o tempo que essa partícula cai. Os decantadores de menor profundidade, têm maior área, exigem menos tempo de detenção que os decantadores mais profundos. O tempo é maior. Na prática, os períodos de detenção são normalmente adotados. Os clássicos, de 1h30 a 4 horas. 4 horas eu vou calcular que a água vai ficar ali. Então, eu tenho que ter um tamanho de tanque relativo a 4 horas de detenção. Decantador de laminar de 15 a 60 minutos, que é aquele de alta taxa. Percebam? É 1/4 do tempo. Isso é muita coisa, gente. O que eu falei aqui? 1 segundo, a mistura rápida. De 20 a 80 minutos, a floculação. E num decantador normal, 4 horas. Aqui nós temos de alta taxa, aqui em Santa Rosa. Percebam que parou a captação no rio. Faltou luz. Beleza. Não é ligar a captação e distribuir. Eu vou ter, num sistema convencional, eu vou ter que perder em torno de 1 hora de floculação, 4 horas de decantação, até começar a sair água limpa, que eu nem filtrei, nem desinfectei ainda. Então, há um tempo de tratar. Estando na marcha de serviço, tu nem percebe esse tempo, porque é contínuo. O problema é quando para. Quando para, tu começa a contar até poder distribuir de novo. Profundidade dos decantadores, então, entre 3 e 5 metros. Velocidade de escoamento da água. A velocidade de escoamento da água influi muito no processo de sedimentação, pois poderá ocorrer o arrastamento de flocos já decantados. Se ela estiver muito rápida, o floco segue para a filtração.
Logo, a velocidade de escoamento da água deve ser inferior à velocidade que causaria o arrastamento do fluxo. O arrastamento do floco pode ocorrer com velocidade de 0,5 centímetro por segundo e 5 centímetros por segundo. 5 centímetros por segundo. É muito lento. Dependendo do tamanho do floco e seu peso. A velocidade aceita normalmente é 1,25 centímetros por segundo. A água tem que ser mais lenta que isso. Se o decantador não possui dispositivo mecanizado para a remoção do lodo, os valores adotados para a velocidade devem ser ainda menores, 0,75 centímetros por segundo. Remoção do lodo é limpeza lá embaixo. Eu tenho um dispositivo mecânico de limpeza, uma pá, um sugador. Dispositivos utilizados para a entrada da água no decantador. Como a água entra no decantador? Então, ela deveria entrar continuamente, tipo uma parede d'água. Mas eu estou trabalhando com um negócio, eu falei ali 20 por 40, digamos que tenha 5 metros de profundidade. A menor parede tem 20 por 5, tem 100 metros quadrados. Como é que a água vai entrar inteira? Então, o funcionamento do decantador depende muito das condições de entrada da água, bem como a sua distribuição. A distribuição da água na unidade deve ser tão uniforme quanto possível, tanto na condição vertical como horizontal. Eu não posso ter um cano jogando água. Para que se obtenha uma distribuição uniforme, utiliza-se um dispositivo de entrada chamado cortina. Isso que a gente vai dimensionar. Deve-se dar preferência para um grande número de orifícios, mesmo que não sejam grandes. A forma ideal é circular, e aqui há condições para isso. Então, o que a gente faz? A gente faz, no caso, esse 20 por 5. É uma grande parede de concreto com orifícios onde a água vai entrar. Vai ter um tanque lateral, que a água vai sair do floculador, cair ali, e vai entrando continuamente no decantador. Isso nós vamos dimensionar semana que vem. O tamanho desses tubos e a disposição deles. Não é tu ir lá e desenhar xizinho. Tem número de tubos conforme a vazão. Dispositivo de saída. Para a saída de água dos decantadores são utilizados normalmente calhas ou canaletas superiores, porque eu vou sair a água por cima, se o floco está embaixo. Que normalmente apresenta seção retangular. Para reduzir o arrastamento dos flocos, é preciso que correntes de aproximação sejam pequenas. Velocidade. Logo, a lâmina de água sobre o vertedor é limitada a 2 litros por segundo por metro. É um fiozinho de água que sai em cima. Por isso, essa calha tem que ser bem distante para a água passar por cima. Limpeza dos decantadores. Os decantadores que não possuem dispositivo mecânico para remoção do lodo, periodicamente deve ser posto fora de serviço para limpeza e lavagem. Logo, devem possuir uma comporta de descarga de fundo que proporcione esvaziamento da unidade em tempo não muito longo e facilite a descarga e a remoção do lodo. Então, limpando o fundo. Não tendo dispositivo mecânico, seca o decantador e lava ele. Vai ter um alçapão, um grande ralo. Tu vai ter que abrir e tirar esses flocos. Condições de acumulação e remoção do lodo. A quantidade de lodo que se forma em um decantador é função de vários fatores. Característica da água, dosagem de coagulante, tipo de coagulante, frequência de limpeza. Para os decantadores que não possuem dispositivos mecânicos para a remoção do lodo, pode-se considerar uma altura adicional na unidade. Então, eu vou fazer a profundidade dele de 10 a 20% maior, porque eu vou ter lodo no fundo. E quando ele atingir uma quantidade X, eu tenho que fazer a limpeza, porque daí vai diminuir a parede de água e já não vai mais funcionar a velocidade da água e a velocidade de caída do floco. É muito simples, gente. O problema é que é uma coisa contínua, não para. Se pensar como uma casa é muito barbado. O problema é que não dá para fechar a torneira e fazer o conserto. É o dia inteiro. Filtração não voltar. Uma coisa que eu não falei
mas que é importante ressaltar aqui. Casa de Química é a estrutura, é o prédio realmente. É onde os tratadores trabalham, é onde estão os elementos químicos. Então, há um canal para jogar coagulante na mistura rápida, se preciso cal, há o desinfetante para jogar na desinfecção, cal, porque eu só botei cal. Tudo vai estar na Casa de Química e ela é a unidade central que faz todo esse controle dos elementos químicos. Dezesseis, acho que está todo mundo na aula, só falta um. Falei muito rápido, gente. Eu estava nervoso. Dúvidas? Alguém tem que ter dúvida para me ajudar. Zero dúvidas. Zero dúvidas? Não, não, uma só. Não tem nada de dúvida, que tristeza. Faz de conta. Não inventa dúvida. Esses são duas informações. Está tendo, Paulo. Professor, semana passada eu não Oi. consegui assistir. Oi. Semana passada eu não consegui assistir até o final. Não sei se tu falou sobre a avaliação, como é que vai ser. Não falei. Não? Não. Então tá bom. Mais próximo. Não te assusta. Avaliação. Pra mim é oral, bem tranquilo. Não vai ter avaliação. Boa, Gabriel. Perguntas gravadas. O que é tal coisa? Pá! Bem tranquilo. O primeiro que eu vou perguntar é o Márcio dos Aquários. Vou acordar ele agora de susto, assim. Ó. E que eu fiz agora, professor? Tenho que falar pro Gabriel responder primeiro, ele que deu a ideia. Não vem que não tem. Eu já tá decidido agora. Então Aí, tá, rapaz. gente. Vamos jantar. Começou abril. E não se preocupem com a prova, parem com isso. Tem gente que eu nunca vi na vida aqui. O William, eu não sei quem é. Não, então nesse aí tem que dar uma sugada. É, a Paula eu sei, a Sara eu sei, Ellen eu não conheço, Luciane também não, Fernanda acho que eu não. Vocês podiam botar foto, né? Ia me ajudar bastante. Já pedi, mas não adianta. Então tá, galerinha. Parar de gravar, daí vocês ficam mais